Olá, tudo bom? Eu sou Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder de materialização de cada um de nós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Roberto de Farias, fundador da Logotipo com Arquétipos, uma empresa de neuromarketing que atua hoje presencialmente e online em 25 países ao redor do mundo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arquétipos. Então a gente trabalha com arquétipos, estuda arquétipos, vive arquétipos, então nenhum lugar melhor do que o nosso canal para poder trazer um pouquinho sobre esse assunto. Mas hoje, particularmente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o arquétipo da materialização. Esse arquétipo eu tenho visto, eu tenho acompanhado, eu tento acompanhar o máximo que eu posso. Às vezes eu estou trabalhando e eu coloco para ir ouvindo e tentar entender o que está acontecendo ao nosso redor, o que estão levando por aí para as pessoas como você, por exemplo, que está me assistindo nesse momento. E aí eu vejo muita coisa que, assim, talvez, provavelmente, na cabeça dessas pessoas até seja verdade aquilo que elas estão falando, mas não é. E aí, em questão de arquétipo, em questão de energia, de vibração, que é o que é mais importante ali quando a gente se fala de arquétipos. E aí eu trouxe esse vídeo hoje para poder explicar um pouquinho para vocês, para que você não cometa o mesmo erro que a maioria das pessoas estão cometendo. E aí quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar lá da pirâmide de Maslow, uma pirâmide onde embaixo fica a massa e em cima ficam as pessoas mais elevadas de consciência, financeiramente, de tudo. E aí aonde que nós queremos nos encontrar é no topo da pirâmide, não na massa. Então a maioria das pessoas estão fazendo errado e é por isso que a maioria das pessoas continuam na base da pirâmide. E eu estou aqui para poder falar um pouquinho sobre isso para você e poder ensinar para você como sair da base da pirâmide, que é o mais difícil, que eu, graças a Deus, consegui quebrar essas correntes, quebrar essas amarras, consegui entre aspas, né? A gente vai quebrando aos poucos, mas lá no topo mesmo a gente nunca chega, né? O ser iluminado que chegou lá no topo foram pouquíssimas pessoas na história da humanidade, né? Pessoas como Jesus Cristo, Buda, pessoas que realmente encontraram essa essência lá no topo da pirâmide e conseguiram quebrar, explodir a pirâmide e sair do sistema completamente. E eu tô aqui para poder trazer para vocês o mínimo de conhecimento para você poder quebrar pelo menos as algemas que fazem com que você fique preso aí nesse sistema, seja lá qual for o sistema que você está preso, né? Mas hoje, nesse vídeo, particularmente, nós vamos falar sobre o material, o materialismo, né? A matéria. E aí é importante a gente falar sobre... não fiquem com raiva, tá, gente? Porque eu sei que vai tocar na ferida de vocês o que eu vou falar. Crença limitante aliada à matéria, né? Para começar a história, a gente precisa lembrar que a gente já falou sobre isso nos vídeos do passado, né? A materialização, ela está ligada diretamente à matéria. É o arquétipo da matéria, do material, aquilo que é palpável, concreto, né? Não é abstrato, é concreto. Ele é um arquétipo que do outro lado ele é o antimatéria, aquilo que não que não exista, né, mas que seja só a vibração. Então de um lado do arquétipo é a vibração, porque o arquétipo é o mesmo, lembra disso. De um lado é a vibração, do outro lado é a matéria. Porém, nós estamos vivendo no planeta Terra. E para quem estudou, fez as anotações aí das nossas aulas lá do passado, para quem não estudou, procura aí, tá aí a gente tá falando, nas aulas que a gente está falando sobre chakras. Nós estamos vivendo no planeta Terra e o planeta Terra, ele rege qual chakra? Ele ativa qual chakra? Onde que ele trabalha? No chakra da matéria e no chakra do sexo. Então é o chakra básico. O básico lá embaixo, né? O primeiro chakra do 7 lá embaixo, ele é o inferior, né? E o planeta Terra, ele representa esse chakra porque é nele que se trabalha a energia aqui. Então, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, hoje, quando a gente liga a televisão, quais são os maiores problemas que a gente vê nas notícias, né? Seja na televisão, seja nos jornais, nas revistas, na internet, não importa onde você busca noticiário, tá? Mas os maiores problemas da humanidade hoje estão relacionados nessas duas casas. O poder ao dinheiro, que não é o poder de poder, é poder de dinheiro. A pessoa quer ter matéria,
Matéria, mundo da materialização. Então essas pessoas elas querem tocar o ter, né, que é o chakra básico, lá embaixo. Ele está ativando essa energia aqui no planeta. Então essa energia não é que está ativando, ela já está ativa. Então a gente não tem nem para onde correr. A gente já nasce querendo ter. A gente chora quando a gente é bebê, né? O bebê chora porque ele quer mamadeira, ele quer mamar, ele quer chupeta, ele quer alguma coisa para ele poder sair daquele inferninho que ele criou ali com o choro dele. Então, se ele tiver com fome, se ele tiver com sede, ele vai chorar porque ele vai querer ter alguma coisa. Então, a gente já nasce nesse ter. Antes de nascer, a gente já está nesse processo, né? De ter, porque você tem que ter um corpo, né? Materializar um corpo ali na matéria para poder nascer. Então já começa por aí. Então vê como que o negócio é bem complicado aqui no planeta Terra. Então o ter. E esse ter está muito além disso do que eu estou falando. Ele está relacionado a todas as coisas. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um apartamento, eu quero ter coisas que são palpáveis, concreto, tá? Que a gente vai falar sobre isso mais futuramente, que não deixa de ser uma grande ilusão. A gente vai falar sobre isso futuramente, tá? Mas a gente quer ter. Então isso é uma das coisas. E a segunda coisa, que a gente pipoca de problema o mundo todo, né? E agora, coisas do passado que estavam escondidinhas lá, começaram a pipocar de novo, a sair, a aparecer aí nos noticiários, relacionados a sexo. Estupro de vulnerável, estupro em geral, né? Vulnerável, não importa. Estupro pegou a força, fez abuso de criança, pedofilia. Então, gente, não é que o mundo tá louco hoje. Sempre foi assim. A diferença é que hoje nós temos mais acesso à informação. É uma ilusão achar que, no meu tempo isso não tinha. Era mais contido, mas tinha. Tanto tinha, aí eu vou falar uma coisa que as pessoas brigam comigo quando eu falo isso. As pessoas falam, no meu tempo não tinha. Tinha, mas era escondido, ninguém sabia, e agora a gente está descobrindo. Lá no Canadá, nesse momento, entre o ano passado e agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, nós estamos, hoje é dia 25 de fevereiro de 2023, nesse momento eles estão falando sobre os abusos que aconteceram, plural, os abusos que aconteceram dentro da comunidade religiosa que trouxe o cristianismo, né, que levou o amor e a paz ali através das mensagens de Jesus Cristo. O que eles fizeram lá no Canadá, o que a igreja fez, né, a igreja católica fez lá no Canadá, destruiu a vida de muitas pessoas em 1950, bom, a data não importa muito, mas não é agora, nós estamos falando lá de trás, 1940, 1950, 1960, né, onde, e antes, tá, gente, porque aí começa desde a época onde teve problemas entre a Inglaterra e a França, que teve a guerra, para ver quem ia ganhar lá o território. A Inglaterra ganhou, deu o poder aos franceses de manter o idioma, mas o território ali pertencia à Inglaterra. Então, por isso que a maior parte do Canadá fala inglês e a parte ali, a região do Quebec, fala francês. Então tem a ver com essa guerra aí, tá? E lá nesse tempo, os ingleses trouxeram a igreja se estabeleceu ali e começou a doutrinar o povo ali, inclusive os aboriginais, né, os indígenas. E foi dentro desse contexto que os estupros aconteceram. Então a igreja veio levar o cristianismo e acabou matando, acabou estuprando, acabou destruindo a vida de muitas pessoas, de muitas crianças, né, tudo relacionado a sexo. Nós estamos falando de sexo agora, tá? Então você percebe que esses dois temas, eles são temas que estão presentes de uma forma muito bruta na nossa sociedade, na nossa vida, tá? Tanto é que para uma pessoa nascer e fazer a procriação e se desenvolver a humanidade, a civilização e que a coisa continue, nós precisamos do sexo. Olha como a coisa é louca, gente, porque a gente tá falando de um problema que também é uma solução. E aí a gente tem que lembrar que isso é o arquétipo, que é uma moeda de dois lados. Então de um lado ele é o problema, do outro lado ele é a solução. Então a gente tem que lembrar disso para tudo na vida. Não existe arquétipo ruim ou arquétipo bom. Eu fico louco da vida quando alguém chega para mim e fala: mas esse arquétipo é ruim. Então, porque a pessoa só consegue olhar o que é ruim. E essas pessoas que enxergam isso, provavelmente são aquelas pessoas que só veem problema, só veem doença, só veem miséria, só veem desgraça.
né? Porque o outro lado da moeda também existe. Pessoas que só veem saúde, só veem riqueza, só veem prosperidade, só veem coisas boas, tá? É muito comum isso. É por isso que é tão importante a gente mudar o nosso vocabulário. Então, assim, às vezes, né, quando eu tô dando a consultoria de arquétipos pessoais, que a pessoa vem e ela se descobre ali, ela fica horrorizada com o que ela descobre que ela pode fazer a partir de então, eu percebo no vocabulário das pessoas o problema delas. Então, assim, às vezes eu falo assim, vamos fazer um exercício? Escreve pra mim uma oração que você gostaria de falar com Deus, a sua intimidade com Deus nesse momento. E aí a pessoa começa, Senhor, me livra dessa doença, né? Por favor, as minhas pendências financeiras. Então você vê que a pessoa, ela só escreve o problema, ela não escreve a solução. Então o foco das pessoas, base da pirâmide, a maioria das pessoas, é o ruim, é o lado negativo da moeda. Quando a gente começa a mudar o lado da moeda, a gente muda o arquétipo, a gente muda a história, a gente muda a vibração, a gente muda a estrutura, e isso é o que a gente mais preza. Quando uma pessoa chega para nós na consultoria de arquétipos, a gente tem que ajudar a pessoa a mudar essa chavinha. Porque se ela não mudar, nada vai mudar na vida dela. Começa por aí, mas isso não é tudo, tá? Porque lembra que o arquétipo é uma coisa lá do inconsciente, não é consciente. Então a gente é tipo entrar num quarto escuro, completamente escuro, você não vê nada que tá lá. E acender uma luz. E aí de repente as baratas começam a sair correndo. Você precisa iluminar o seu problema para enxergar que o problema existe, para poder resolvê-lo, né? É para isso que existe terapia, psicologia. Estar com a terapia em dia é bom por conta disso. Porque o psicólogo, o terapeuta, quando eles são bons, eles vão acender uma luz lá no teu quarto escuro e vão te ajudar a enxergar os problemas. O resto é com você. O psicólogo não vai fazer faxina lá no teu quarto escuro, não. É teu problema. Então, psicólogo, terapeuta, você precisa, xamã, pai de santo, seja lá o que for que você vai procurar, né? O que seria correto é eles acenderem uma luz ali dentro do teu quartinho escuro, te mostrar o problema, e aí você consegue ver que o problema existe, e o que você vai fazer com isso é um problema teu, mas o ideal é que você comece a arrumação ali dentro, porque quanto mais você arruma, mais leve a sua vida fica, menos somatização você vai ter, porque o estresse, né, de ter esses problemas escondidos no inconsciente, fazem com que a gente desenvolva problemas emocionais, materiais, né, na carne. A carne é matéria, né? Vamos falar sobre isso também. Vocês percebem aonde que eu quero chegar com isso? Então, assim, nós estamos vivendo num planeta que ele é totalmente ativado pelo chakra básico, que é o chakra do sexo e do ter. Então, eu quero ter e eu quero fazer sexo. Eu quero ter e eu quero ter prazer, né? É o ter prazer e ter dinheiro, que é o arquétipo mais forte que existe, é o arquétipo fálico, né? Justamente por isso. O arquétipo fálico, o falo, né, ele representa essas duas coisas ao mesmo tempo. Ele funciona para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de qualquer coisa que você possa pensar, porque ele traz ali nele essa mensagem embutida, né? Eu tenho o poder e eu também tenho o prazer. Ou eu posso dar o prazer. Então você percebe que tem a ver com o ter. Porque até o dar, você tem que ter para poder dar. Então, se eu posso dar, eu tenho. Então, essa coisa é muito forte no arquétipo fálico, que é um dos arquétipos mais trabalhados na história da humanidade, por conta disso, né? E por que eu decidi fazer o vídeo de hoje? Porque ontem eu estava assistindo um vídeo, né, uma programação que tá rolando agora essa semana no Instagram, de uma pessoa que é super influencer digital, e ela estava falando justamente sobre isso, mas de uma forma completamente distorcida e assim, eu nem acredito que ela esteja fazendo isso por maldade. Eu acho que é porque ela talvez não saiba, talvez não tenha tido ainda acesso a esse conhecimento. Porque você pode passar uma vida inteira estudando, mas se você estiver estudando o material errado, você não vai conseguir trazer esse conhecimento para as pessoas, né? Que é o quê? Não adianta, gente, não adianta nós estarmos falando os arquétipos bonitinhos, vibrando tudo na maior harmonia da prosperidade e falando só sobre soluções
e não falando sobre o problema, né? A gente elimina completamente as palavras do nosso vocabulário. A partir de hoje, eu só vou falar de saúde, de riqueza, de solução, de prosperidade. E, ok, isso é maravilhoso, porque isso vai começar a fazer uma limpa aqui dentro do teu vocabulário e vai ajudar com que o teu ambiente seja muito mais positivo. Eu garanto que isso vai acontecer da noite pro dia. Se você fizer isso hoje, começar hoje, amanhã você já sente uma diferença. Quanto menos você reclamar da sua vida, mais você vai sentir essa positividade ao teu redor, né? E você também vai começar a perceber, quanto mais positivo você for, mais você vai perceber as pessoas que são muito negativas, porque você começa a ir morar do outro lado da moeda. Então, quando você encontra o lado oposto da moeda, é um choque, né? Então você vai sentir esse choque quando isso acontecer, tá? E aí, a minha questão hoje é o seguinte: não adianta nada disso. Não adianta você todos os dias parar lá, eu vou parar hoje 30 minutos do meu dia, fazer uma meditação, respirar, pensar em coisas boas e voltar na sua vida normal e não fazer nada. Não adianta, tá? E aí eu estou aqui, prova viva disso. Eu vivi uma vida, assim, miserável quando eu estava no Brasil, quando eu morava no Brasil, né? Porque eu estou no Brasil hoje, mas hoje eu estou numa outra história. Eu estou num outro, é tudo outro hoje, não é mais a mesma coisa. Mas lá atrás, quando eu vivia no Brasil antes de trocar minha mentalidade, antes de fazer todos os cursos que hoje eu tenho e todo o conhecimento que hoje eu tenho, eu achava que um dia eu ia mudar essa situação. Como que eu ia mudar? Eu não sei, eu não sabia, mas eu ia mudar. E eu lembro que era muito forte na minha cabeça, assim, essa coisa de, gente, não é possível que a gente só nasceu pra acordar, trabalhar, pagar conta, pagar aluguel, pagar água, pagar luz, acabou o dinheiro, talvez sobre um dinheirinho pra ir pra praia, mês que vem começa tudo de novo. Não é possível que o ser humano nasceu pra isso, porque isso é só a alimentação do sistema. E daí a gente pensa na pirâmide, né? Pirâmide de Maslow, quem está lá em cima está sendo alimentado por quem está lá embaixo. Então o povo que está lá embaixo, a massa, que é o povo pobre, classe C, classe D, classe E, F, G, H, I, J, tá tudo lá embaixo essas classes, tá? Classe social, eu tô falando. Gente muito pobre. Os ricos vão subindo. Quanto mais rico e mais conhecimento a pessoa tem, mais ela sobe. Não significa que ela não desça, tá? Porque lá embaixo estão as necessidades fisiológicas e todo mundo precisa delas. Então, por mais rico que você seja, no momento da vida você desce lá pra baixo. No momento do dia, todos os dias a gente desce lá pra baixo. Porque tem que descer, né? E aí, não é possível, eu pensava, não é possível que a gente nasceu pra isso, né? Pra estudar, aí vai pra uma faculdade, estuda lá 11 anos da sua vida. Depois vai pra uma faculdade, pra ser um bom em alguma coisa, você precisa estudar pelo menos 6 anos. Bom, 8 anos. Depois de 8 anos, você arruma um emprego na área que você estudou. Então, olha isso, 11 anos mais 8. Gente, você passa 20 anos da sua vida estudando, né? Pra arrumar um emprego na sua área, que talvez ganhe o suficiente para manter você. Não, tem alguma coisa errada aí. Então, e aí, para qualquer pessoa que para tudo. Presta atenção no que está acontecendo, pensa e veja se está certo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso e inteligência, se ela parar, na verdade não precisa nem ter bom senso nem ter inteligência. Se ela parar e analisar, ela vai perceber que tem alguma coisa errada. Não é possível que a gente nasceu só pra isso. E eu já tinha essa mentalidade quando eu era criança. Eu ficava bravo porque a gente tinha que ir trabalhar em empregos que a gente não gostava, porque a gente tinha que comer, não tinha que comer dentro de casa, a gente morava numa casa... Gente, eu tive uma vida... Quando meu pai morreu na véspera de Natal de 1994. A gente já era pobre, mas a gente ficou mais pobre ainda, porque ele levou junto o pouco que a gente tinha quando ele morreu. A minha mãe, ela sempre foi, até hoje ela é uma senhora hoje, de 70 e mais anos, mais de 70 anos, que pensa assim, não, se tem uma dívida a gente tem que pagar, não importa o que vai acontecer, aquela dívida tem que ser pago, né? É moral, isso é valor, né? A minha mãe tem isso. E quando meu pai morreu, as dívidas estavam no nome dele, então teve várias coisas, né? A cirurgia que ele fez, né? A cirurgia da circulação de sangue, foi por isso que ele morreu, foi paga. E esse valor
Tá? Esse dinheiro ia sair do nome dele. Então, teoricamente, se ele morreu, bom, não paga. Morreu, morreu. A gente já não tem dinheiro, a gente vai fazer o quê? A gente vai morrer de fome? Pois bem, a gente não morreu de fome, porque arroz na panela era a única coisa que tinha, mas tinha. Mas a gente passou uma necessidade do caramba. Então a gente já morava um monte de gente numa casa de 3 cômodos. Né? Pensa, gente, uma família juro, de quase 10 pessoas, morando numa casa de 3 cômodos. 3 cômodos, um quarto, uma sala, uma cozinha. É isso, tá? Então só pra você ter noção de como que era a nossa vida. Era praticamente... Bom, enfim, não vou nem falar esse tipo de palavreado aqui pra não baixar a vibração. Mas essa era a minha realidade. E eu não gostava. E não é que eu não gostava da realidade. Eu achava que a gente podia viver melhor, né? Porque, gente, tá tudo bem. Era ruim financeiramente, mas eu era muito feliz. Né? Então eu sinto saudade até, inclusive, daquilo. Mas eu não sinto saudade dessa vida material que eu tinha. Porque a vida material era muito ruim, eu não tinha sapato pra ir pra escola. Eu só ia pra escola se alguém me desse um sapato. Às vezes eu ia de chinelo havaianas, um pé de um pé de outro, porque não tinha 2 igual pra ir. Então olha como era a minha realidade, gente. E eu naquela época eu pensava, não é possível que essa seja a nossa realidade. Não é possível. A gente tem que ter uma maneira de mudar isso. Então, é claro que demorou um tempo pra eu... começar a quebrar o sistema, porque quando você é criança e adolescente, você vive mais condicionado do que qualquer coisa, né? Estão te condicionando o tempo todo, principalmente porque você não tem experiência de vida, né? E embora eu tivesse uma maturidade, uma certa maturidade, até avançada para minha idade, eu não conseguia quebrar aquele condicionamento porque era muita gente me condicionando. Todo mundo falando, olha, tem que ir pra escola, olha, você tem que trabalhar. Meu pai morreu, eu tinha 11 anos de idade, gente, e eu tinha que sair de casa para trabalhar todos os dias para ajudar minha mãe. Né? Naquela época podia, né? Existia uma coisa, não existe mais hoje. Hoje eu acho que chama-se jovem aprendiz, que se eu não me engano começa com 16 anos. Naquela época tinha a guarda mirim, que começava aos 12, mas eu recebi, minha mãe foi até a prefeitura, conversou com o prefeito, para ele dar a autorização especial para eu poder trabalhar e ajudar ela em casa. Inclusive, eu trabalhei diretamente com o prefeito, o Dr. Jesus Abichedid de Bragança Paulista, que infelizmente faleceu agora, o ano passado, 2 anos atrás, mais ou menos. Tô por fora. Mas ele acabou de morrer, fazendo um trabalho maravilhoso até hoje, por conta desse trabalho todo que acabou se desenvolvendo na minha vida. Né? Então, assim, esse foi o meu primeiro trabalho. E essa autorização que ele deu foi para eu poder ajudar minha mãe com 11 anos de idade. Mas mesmo eu trabalhando, e mesmo os meus irmãos, os meus primos que moravam com a gente trabalhando, a gente não tinha. Porque a gente estava as dívidas que meu pai deixou eram tão grandes, né, por conta da cirurgia, por conta de um monte de problema, que a gente, tudo que ganhava-se era para pagar as dívidas. Minha mãe não queria saber se a gente ia comer só arroz, mas a gente ia pagar aquilo que a gente estava devendo. Então essa era a minha realidade. Aí demorou um tempo para eu quebrar as algemas e começar a perceber que não, peraí, calma aí, eu posso fazer outras coisas, né? Eu posso quebrar o sistema, a gente não quebra, mas a gente pode aprender como o sistema funciona para a gente poder não se encaixar nele, mas coexistir, que é viver junto. Eu faço o meu enquanto você continua existindo, cada um vive sua vida. É tipo, não vou falar sobre isso, mas porque é muito avançado, mas em um outro momento a gente vai se aprofundar um pouco nisso, tá? Mas entendeu como que era a minha realidade? Tá, cresci, estudei, comecei lá aos meus 15 anos, 16 anos mais ou menos, eu fiz o meu curso de Reiki, meu primeiro curso de Reiki, meu primeiro curso de terapia. E aí eu adorei, eu falei, nossa gente, eu gostei, é uma coisa que funciona. E aí foi quando eu comecei a expandir, porque né, você começa a perceber que você é um canal de energia, né, e aí você consegue dar aquilo que você tem, daquilo que você recebe. Então, número 3, recebe, tem e dá. Pai, Filho e Espírito Santo. Santíssima Trindade. Ou Triskele. Algumas têm nome diferente em tudo quanto é cultura, em tudo quanto é religião. Mas o número 3 é muito importante por conta disso, tá? Existe uma energia ao redor desse número que faz com que a vida se desenvolva e caminhe e ande. E aí, tá, tudo bem. Roberto, você quer chegar aonde com essa história? Eu quero chegar aonde com essa história, gente? Que eu continuei numa vida muito ruim, materialmente, financeiramente, até eu perceber que não era só eu
vibrar, porque eu comecei a estudar muito, gente. Quando eu fiquei ali jovem adulto, eu mergulhei numa imersão de estudos vibracionais, né? Principalmente ali naquela época que saiu o filme O Segredo, eu fiquei fascinado naquele filme. Então eu queria me desenvolver. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a perceber que a minha atmosfera já mudou com a vibração, mas a minha vida financeira não tinha mudado. E aí eu lembro que eu e minha amiga Thelma, uma das minhas melhores amigas, Thelma Citrini, beijo Thelma, a gente estava sentado na sala da casa dela, em São Paulo, e eu tava falando pra ela assim, amiga, eu não aguento mais ser pobre, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. A energia já era boa, mas a gente não tinha dinheiro, a gente queria sair, a gente queria se divertir, não tinha. E aí eu comecei a perceber que não adiantava. Você podia vibrar o que fosse. A gente tava numa vibração excelente. A gente tava numa vibe assim que ninguém tirava a gente do ruim. Era tudo maravilhoso, tudo funcionava, era tudo bem. A gente só não tinha dinheiro, que é a matéria, o ter. O ter do dinheiro a gente não tinha. O tocar, né? A gente não tinha. Porque tudo isso aqui já é nosso, tá, gente? A gente só precisa encontrar uma maneira de acessar isso aqui. Mas já é nosso. Tudo já é nosso. E a gente não tinha essa maneira de acessar. Eu comecei a perceber, gente, que você pode viver num poço de vibração positiva que não vai mudar a sua vida financeira se você não fizer a tua parte. Então não adianta você sentar ali, vibrar, orar, agradecer, gratidão, gratiluz, gratilovers, como diz a nossa doutora Rosângela. Não adianta, gente. Não adianta porque a gente tem que levantar nossa bunda do sofá, da zona de conforto e ir pra vida. Roberto, mas daí você está olhando pro lado ruim da coisa. Não, gente, não é o lado ruim. O problema é que quem não faz nada não pode ter nada. Porque se você não planta morango, como que você quer colher morango, gente? E se você plantar limão, você só pode colher limão. Isso é uma lei da matéria. A gente não consegue se livrar disso de maneira nenhuma. Se não houver batalha, não há ganho. E aí a gente entra de novo no arquétipo. Você fala, ai Roberto, mas não pode falar isso porque você está falando que você vai ser um batalhador, que você vai ser um guerreiro. Isso significa que você precisa ir pra guerra para você conseguir ganhar a luta. É isso mesmo que eu tô falando, gente, porque nós estamos vivendo no planeta da matéria. Não tem como você fugir disso. Para você ser alguém aqui na Terra, você precisa ser um guerreiro. Você precisa ser um batalhador. Roberto, mas eu tenho um perfil tão calmo. Você vai encontrar uma maneira de ir pra guerra dentro desse seu perfil. É claro, graças a Deus, cada pessoa tem um perfil muito diferente um do outro. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Cada pessoa tem um perfil muito diferente um do outro. E isso foi feito desse jeito já, tá, gente? A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Mas as pessoas são como elas são porque existe uma matemática perfeita que precisa que aquela pessoa seja desse jeito para ela desenvolver determinados tipos de trabalho. Essa pessoa seja desse jeito para ela desenvolver outros tipos de trabalho. E assim, a matemática perfeita, a matemática divina, foi criando as personalidades diferentes para que cada uma exerça uma atividade dentro daquilo que ela nasceu para exercer. Qual é o grande problema? Condicionamento. A gente é condicionado pela sociedade, pelos amigos, pela família, até pelo dia. Até pelo dia de hoje a gente está sendo condicionado. Ah, que dia que é hoje? Hoje é domingo. Domingo. Ai, dá aquela coisa. Ai, amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã eu vou ter que ir pro trabalho. Tem que acordar cedo. Nossa, tá acabando o final de semana. Então, isso é um condicionamento. A gente é condicionado por tudo. Não tem nada nesse mundo que não condicione a gente. Faz sentido isso pra você? Comenta aqui embaixo, por favor, que eu preciso saber se parece que o que eu tô falando é loucura, se faz sentido, se você concorda, se você não concorda. Eu preciso saber pra gente poder ir caminhando pro caminho certo, tá? Eu preciso ajudar você a esclarecer as crenças, porque, gente, acredite, tem muita gente, talvez até você que esteja assistindo esse vídeo agora, ainda tá na crença de que você, se só mudar a vibração, se eu fizer aquele curso lá com aquela influencer digital, com aquele influencer digital, eu vou mudar a minha mentalidade e tudo vai mudar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso é uma crença limitante, você pode detestar o que eu tô falando, mas você não vai a lugar nenhum se você só mudar a sua consciência. Roberto, mas isso é o primeiro passo. Ah, tá! Aí nós estamos falando de uma outra história.
É o primeiro passo para você começar a mudar a sua postura em relação à vida. Mas tudo vai depender de você e da sua postura. Do que você vai fazer com o teu dia, com o teu tempo. As 24 horas do dia são as mesmas para mim e para você. A diferença é o que você faz com isso aqui. O que você lê? O que você consome? Você é daqueles que só consome coisa pronta? Vou no YouTube, tá lá pronto já. Daí, achou uma pessoa que tem a mesma comunicação que você, grudou no canal dela e só assiste aquilo ali? Pois você está no caminho errado. Porque isso é manipulação. De alguma maneira você está sendo manipulado. Por quê? Até eu sempre falo isso aqui no canal. Não assistam só os meus vídeos. Vão assistir vídeo por aí, né? Vai assistir vídeo de fora. Coloca a legenda em português. Gente, hoje o YouTube dá essa oportunidade de você colocar ali a legenda em português. Então é claro que não vai ficar perfeito, mas você vai saber do que a pessoa está falando. Você vai conseguir acompanhar a história. Não fica 100% perfeita a legenda, mas dá para entender. Então vai ler fora, vai assistir fora, gente. Vai ver outros conteúdos, vai ler outras fontes para você formar a sua ideia. Porque senão você vai ficar a vida inteira acreditando que você precisa comprar o curso 1.0, 1.1, 1.2 vibracional, que não serve para muita coisa. Só serve para mudar a sua psicologia. Roberto, já é alguma coisa. Concordo, já é alguma coisa. Qualquer curso que você compre hoje, qualquer curso, tá? Aí tô falando assim, seja do charlatão ou não, qualquer curso serve para alguma coisa. Eles vão te ajudar, pelo menos, mudar um pouco o mindset. Você vai começar a perceber algumas coisas. Eu tenho um sobrinho, o Guilherme ele tem 27 anos. Ele sempre foi, desde criança, um gênio. Então, assim, era pobre, mas sabe quando a pessoa tem uma mentalidade que vai se desenvolvendo ali? E na época eu não entendia muito. Eu ficava com raiva dele. Acabou de ganhar um presente, ele quebrava tudo. Eu ficava com um ódio. Gente, aquilo me dava um negócio. Mas hoje eu entendo, né? Hoje ele tem a empresa dele de eletrônica, né? Então, assim, você pensa, olha aí, sabe qual foi a sorte? Eu não fui forte o suficiente para quebrar ele. Ele foi mais forte e ele continuou no caminho dele. Porque eu não conseguia entender porque ele quebrava os brinquedos. Mas eu poderia ter quebrado esse sonho dele, né? E hoje ele não seria um empresário. Hoje ele não seria o dono do próprio negócio dele. Percebe? Então, eu aprendi que quando alguma coisa está funcionando na vida da pessoa, para alguma coisa, qualquer coisa que seja, a gente deixa funcionar. E isso a gente tem que levar para a vida. Qualquer coisa que você compre, qualquer cursinho que você compre, seja do charlatão, da charlatã ou não, vai funcionar de alguma maneira, porque você acredita naquilo. A partir do momento que você pagou por aquilo, você tem dinheiro, pagou para ter acesso ao curso, a coisa muda de figura. Você acabou de mudar ali uma história na sua vida. E aí, claro que começa a ter um efeito positivo muito bom na sua vida, que pode ser momentâneo, pode ser duradouro, pode ser eterno, não importa, mas algum efeito vai ter. Então, não tem problema você comprar esses cursos e fazer as meditações e fazer seja lá o que for. Eu faço meditações, eu compro esses cursos, né? Até porque eu preciso estar por dentro para saber o que o povo está vendendo, se é bom ou se não é, se funciona ou se não funciona, para poder trazer conteúdo para vocês aqui, como este, por exemplo. O que você não pode achar é que só isso vai resolver o teu problema. Porque eu, por exemplo, gente, as pessoas não têm noção do que eu passei para eu conseguir mudar a minha realidade, né? Já foi difícil para eu, quando eu fui pro Canadá, um pouco antes de ir pro Canadá, eu sofri horrores. O pior ano da minha vida foi entre 2008 e 2009. Foi o ano ali que eu estava no restaurante em São Paulo. Eu tinha acabado de comprar o restaurante chinês em São Paulo com o Alberto, meu parceiro na época. Aquilo ali me colocou no pior estágio emocional da minha vida. Eu fiquei tão fora de mim com aquilo, gente. Foi tão estressante, foi tão ruim. Os assaltos e tudo aquilo que aconteceu, as sabotagens que a gente teve ali, né, das pessoas que estavam ao nosso redor. Que eu fiquei tão fora de mim que o Alberto, foi ele que pensou, vamos embora daqui, vamos fazer o processo de imigração. E eu falei pra ele, olha, pra mim, tanto faz, eu não quero mais ficar aqui que eu digo lá em São Paulo, porque eu tava traumatizado com a cidade de São Paulo naquela época, né? E eu ainda tenho traumas a serem trabalhados,
na cidade de São Paulo, mas eu estava muito naquela época. Então, pra mim, qualquer lugar que não fosse ali seria ideal. Mas a gente já não tinha mais nada, porque a gente perdeu tudo. Tudo a gente tinha perdido. O pouco que a gente tinha, a gente perdeu ali naquele momento. E aí, ele decidiu fazer o processo de imigração, ele preencheu os documentos, ele aplicou, ele registrou a gente na escola de francês, porque depois a gente descobriu que a gente decidiu que a gente ia pro Quebec. No Quebec só se fala francês, então a gente tinha que saber francês, e o processo exige, né, que você fale francês. Hoje exige que seja fluente, mas na época você podia falar intermediário. Então a gente se matriculou, foi ele que fez tudo, eu não fiz nada, porque eu tava fora de mim naquela época. Então foi o pior ano da minha vida, e foi muito sofrido aquele ano. Quando eu fui pro Canadá, foi muito gostoso pra mim, porque foi como se eu estivesse abrindo a tampa da panela de pressão. Mas quando eu cheguei no Canadá, depois de um tempo que você passa aquela fase de turista, que você acha que você tá turistando, você quer conhecer tudo, você quer ir pra tudo quanto é lugar, embora você não tenha dinheiro, você anda, né? Até porque Montreal, que foi onde eu nasci no Canadá, é uma ilha. Então você consegue fazer muita coisa a pé e conhecer muita coisa e ver muita coisa e se deslumbrar a pé sem gastar dinheiro. Depois de um tempo, você começa a perceber que... você começa a viver a realidade, e aí a ficha começa a cair, e você começa a perceber que você está longe da sua família, longe da sua terra, longe da sua cultura, longe do seu idioma, está longe de tudo que você sempre conheceu. E você não conhece ninguém, você não tem amigos, você não tem família. A única pessoa que eu tinha naquela época era o Alberto, e quando a gente chegou no Canadá, a gente já chegou mais separado do que junto. Então, assim, foi muito sofrido. Pra eu me adaptar, aprender o idioma, arrumar emprego, as pessoas acham que foi assim, ó. Gente, não foi. Eu sofri muito. Sofri em termos de eu vou ter que rebolar pra conseguir fazer a coisa acontecer. Porque eu sei que só a vibração não tava funcionando, né? Embora... olha isso, gente. Estamos falando de vibração. Lá atrás, um pouquinho antes de eu comprar o restaurante, tudo estava maravilhoso vibracionalmente. E mesmo assim, aconteceu todo esse problema. A gente vai falar de serendipidade em breve, tá? Mesmo eu estando numa vibe super boa, antes lá, né, tava trabalhando, tava estudando, fazendo faculdade de estética e cosmetologia, tava amando a vida, vibracionalmente estava tudo maravilhoso, aconteceu toda essa coisa aí na minha vida com o restaurante que me deixou... Foi a fase mais difícil da minha vida, em todos os sentidos. Financeiramente, né? Foi até mais difícil do que quando meu pai morreu, tá? Porque aí, quando meu pai morreu, era a realidade que eu tinha. Depois eu melhorei e aí caiu de novo. Então fica muito pior. Quando você ganha algo e você perde aquilo, fica muito... Ganha entre aspas, né? E perde aquilo, você fica muito pior. Porque você já se acostumou com o bom. E é fácil se acostumar com o bom. Então você percebe que só a vibração boa não adianta. Tá? Aí eu fui pro Canadá, tava nessa fase de novo, de querer me adaptar, de precisar me adaptar. Gente, foi um sofrimento de ter que arrumar emprego, não conseguia porque o meu idioma não era o suficiente. O que eu vou fazer da minha vida, gente? Bom, o que eu sei fazer? Bom, eu sou esteticista e trabalho com cosmetologia. Vou comprar o que preciso e vou anunciar na comunidade brasileira que eu cheguei, esteticista formado no Brasil, e vou trabalhar com isso. Pois foi assim que eu comecei a minha vida no Canadá. Foi fácil? Não foi, gente. Eu tinha que carregar uma maca que pesava 20 quilos, só a maca, 20, 30 quilos, só a maca, mais os produtos de limpeza, de beleza, né, de massagem e de drenagem linfática e de limpeza de pele, todas as ferramentas na mochila, nas costas, e atravessar uma ilha inteira de ônibus e metrô. Então pegava o ônibus, entrava no metrô, saía do metrô, pegava um ônibus. Aí eu chegava na casa do cliente. Aí para voltar eu pegava o ônibus, descia no metrô, saía do metrô, pegava outro ônibus para chegar na minha casa. Essa era a minha vida, esse foi o meu começo lá no Canadá. Que ninguém sabe, que ninguém conhece. E todo mundo acha que foi assim, nossa, hoje o Roberto tem já o segundo carro conversível dele. Hoje o Roberto mora num resort no Canadá. Hoje o Roberto tem uma casa de veraneio em Florianópolis, onde ele vem viajando uma vez por ano para passar 4, 5, 6 meses fugindo do frio do Canadá. Olha que delícia que é esse mundo de vibração. Não, gente, não é assim. E é para isso que eu tô aqui, para não deixar você cometer o erro de achar que é só vibrar. Você tem que rebolar, não tem o que fazer, gente, em todos os sentidos. Não tem o que fazer, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer alguma coisa. Não se conformar, né? Porque é aí que está o grande problema. Não seja conformista do sistema. Eu não tenho que acordar cedo todos os dias para trabalhar a vida inteira.
mas por um período de tempo provavelmente eu vou precisar. E começar a ler mais, a ter mais acesso à informação. Roberto, eu tenho dificuldade em ler, não tem problema. Então, vai ouvir, tem audiobooks, audiolivros, eu não sei como que fala em português, mas eu acho que é livros em áudio, que você entra lá no Spotify, ou no Spotify eu não sei se tem, mas na Amazon eu sei que tem, que você, é muito barato e tem muito livro gratuito, gente. E não tem só lá, você tem uma biblioteca de infinidade de possibilidades na internet hoje, de livros gratuitos que você pode ouvir. Também tem hoje, já existe essa ferramenta, tem que ser no computador, tá? No celular eu não sei se dá pra fazer. Que você instala lá no computador uma extensão. Essa extensão, ela vai ler para você a página que está ali na tela. Então, quando você clica ali, ela lê cada palavra do livro para você. E você consegue mudar ali a velocidade. Então, pode ir mais rápido, pode ir mais devagar, né? Do jeito que você quiser. Então, hoje, a pessoa que não gosta de ler, não tem desculpa para não ter acesso à informação, né? Ela tem, é claro que aí a gente vai entrar naquele quesito da zona de conforto. Ah, mas tá bom assim, tô acostumado a trabalhar mesmo, já acostumei que final do mês a gente vai ter dinheiro para tomar uma cervejinha, comer um churrasco, ir pra praia e eu tô bem assim. Beleza, só que você não pode reclamar se você não conseguir ter acesso à matéria, né? Mudar a tua vida, né? Agora, se você realmente quer mudar a tua vida, você precisa saber que isso vai acontecer, você vai entrar no sistema, a gente faz parte desse sistema, porque não tem o que fazer, a gente tá aqui, a gente nasceu aqui, enquanto a gente viver, a gente vai estar nesse sistema. Mas que você não pode ser conformista. Você tem que ir atrás do conhecimento para que esse conhecimento te ajude a quebrar as algemas para que você possa dar os primeiros passos rumo à sua liberdade financeira, rumo à sua conquista de uma outra realidade, né? Que foi o que aconteceu comigo. Hoje, graças a Deus, eu tô numa outra posição. Hoje, graças a Deus, eu consegui desenvolver a minha empresa, né? Eu estou abrindo agora a nossa terceira empresa, né? Um terceiro negócio completamente diferente, né? Que também é voltado para o nosso mercado de trabalho dentro do ramo vibracional. E é que eu não falo muito sobre esses assuntos, né? Sobre esses trabalhos. Mas a coisa tá acontecendo. Só que eu sou assim, eu vou trabalhando dentro, embaixo, né? Da mesa, né? Tranquilo, quietinho, sem ninguém saber. Eu vou colocando um tijolinho de cada vez. Quando você viu, o negócio já tá pronto. Eu sempre fui assim, eu sou assim. Funciona pra mim, não vou mudar, não tenho intenção de mudar, só vou mudar se eu sentir que alguma coisa pode ser melhor do que isso, mas esse é o meu jeito de trabalhar, funciona pra mim e eu descobri a forma como que funciona pra mim. Mas Roberto, posso fazer a mesma equação que você? A grosso modo pode. Mas cada pessoa tem um tipo de personalidade. Cada pessoa nasceu com seus arquétipos individuais únicos. Não adianta, não é a mesma fórmula para todo mundo. E isso é uma outra coisa que a gente vai discutir mais futuramente, né? E as pessoas acham que eu vou seguir a mesma fórmula do Roberto e vou ter o mesmo resultado. Não vai ter. Nós somos pessoas diferentes, corpo atômico diferente, vivendo num campo atômico que vai fazer com que esse corpo atômico vá de acordo com o que ele quer. Não é nem a gente que decide. Eu falo isso o tempo todo. A gente não decide nem a cor da roupa que a gente vai usar. A gente acha que decide, mas não decide, tá? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Gente, não adianta... Não concorda? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu preciso saber se você concorda ou não, se você acha que faz sentido pelo menos o que eu tô falando, porque você precisa entender que não adianta, gente, não adianta, isso é uma crença limitante. Eu vou entrar ali, eu vou comprar aquele curso, eu vou meditar, vou vibrar e tudo vai mudar. Não é assim que funciona. Muda alguma coisa? Muda. Muda a forma como eu enxergo a vida, isso é maravilhoso, porque você coloca luz, né? Então esses cursos, lembra que eu falei lá atrás, nesse vídeo, lá no comecinho do vídeo, né? As pessoas, o terapeuta, o xamã, o charlatão, a charlatã, não importa quem seja. Se forem pessoas que você acredita, né? Você tem que acreditar naquilo, e elas, de alguma maneira, elas vão te ajudar a iluminar ali o quartinho escuro que fica lá dentro no nosso íntimo. Isso aí já é de grande valia, porque faz com que você comece a perceber coisas que antes você não percebia, mudar comportamentos que antes você não se comportava desse jeito, deixar de ser tóxico, né? Nós todos somos tóxicos. A gente precisa parar com essa coisa de, não vamos andar com o fulano que é tóxico. Não, a gente precisa enxergar a nossa toxicidade, né? A nossa toxina, porque nós também somos, né? De maneiras diferentes, todo mundo é um pouco tóxico. A gente precisa dessa luz que a gente vai
ter acesso através dos cursos, através de conhecimento, através até desse sistema vibracional que eu tô falando, para poder enxergar que eles existem e poder mudá-los, né? Então, o grande lance, gente, é fazer alguma coisa com esse sistema vibracional, né? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Agora que eu meditei, respirei fundo, consegui perceber os problemas da minha vida, o que eu posso fazer para resolver esses problemas? Vamos resolver um pouquinho aqui primeiro o que está errado aqui dentro desse cômodo, para depois a gente querer ir lá para fora, porque a gente vai ter acesso a esse ter. A gente vai ter acesso a essa matéria, porque a gente já tem, na verdade, a gente não sabe. A gente se limita. Vamos falar sobre isso futuramente. Fique por aqui, se inscreva, curte, compartilhe. Fique por aqui porque a gente vai continuar esse assunto, tá? A gente tem acesso a tudo isso, mas não é assim. Isso é uma crença limitante, né? Então, vamos começar a quebrar essas crenças pra gente poder ter acesso ao que é importante primeiro, pra depois a gente ir pra fora. Primeiro é lá dentro, gente. Eu sempre falo sobre isso, ó. Como está a sua casa hoje? Tá tudo organizado? As coisas estão no lugar correto? Porque a casa é uma resposta de dentro. Por que eu tô te falando isso? Porque a casa é fora, não é dentro. Dentro é só aqui, ó. É lá. Então, tá tudo organizadinho dentro de mim? Então eu vou organizar fora também. Roberto, e o contrário? O contrário também é verdadeiro. Eu decidi hoje que eu quero resolver os problemas. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Que problemas são esses? Eu não sei. O que eu posso fazer? Organizar a minha casa. Abre a gaveta. Arruma. Cueca com cueca, calcinha com calcinha, meia com meia, cor com cor. Deixa tudo bonitinho. Gaveta de cuecas, gaveta de calcinha, gaveta de meia. Separa. Separa por cor, separa por... Se alguém te perguntar onde está a meia tal, tá na segunda gaveta de baixo para cima. Organização. Quando você organiza fora, você está organizando na matéria. E quando você organiza na matéria, no ter, você organiza no ser também. O contrário também é verdadeiro. Se você organiza no ser, você passa a ser uma pessoa mais organizada no ter, no fora. Essa é a primeira lição para você conseguir resolver os teus problemas internos, lá no seu quartinho escuro. Roberto, mas eu não tenho acesso ao problema que está lá dentro. Você não precisa ter acesso conscientemente. É o seu inconsciente que vai buscar a solução lá dentro. E isso vai acontecer. Se você decidir colocar copo com copo, xícara com xícara, prato com prato, cada coisinha separada bonitinha, tudo arrumadinho. Roberto, pote de manteiga, tem uns 20. Coloca potinho com potinho, um em cima do outro. Cor com cor. Separa, gente. Começa a organizar. Vidrinho de requeijão. Não tem o copo, tem vidrinho de requeijão. Separa por tamanho. Coloca os menores de um lado, os médios no meio, os grandes. Deixa bonitinho. Isso de organizar representa uma coisa tão grande lá no inconsciente que vocês não são capazes de imaginar o que isso é capaz de fazer na vida de vocês. Começa pelo pequeno, começa pelo que é possível, começa com o que você tem. Não espera você ganhar na Mega Sena, não espera você arrumar o emprego dos seus sonhos, não espera você encontrar o amor da sua vida, não. Quem você é unitário, é unidade, é a sua individualidade, são os seus arquétipos individuais. Essa identidade que ninguém pode tirar de você, é ela quem tem que decidir o que ela vai fazer naquele momento com o que ela tem, onde ela está. Faça o que for possível e lembre-se que o feito é melhor que o perfeito. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Conto com o seu compartilhamento. Beijo. Tchau.